Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara, Praça Seca 32. Já te falei que é pertinho da estação do BRT. Se você atravessar para o outro lado da estação, você vai ver o Coreto e depois do Coreto, depois da outra rua, a Igreja Batista de Barão da Taquara, aqui na Praça Seca. É muito bom estar aqui com você para estudar a Palavra de Deus. Nós estamos usando essa revista como referência e nós já estamos terminando essas lições da carta aos Hebreus. Pois muito bem, antes da gente orar, eu vou ter que falar isso para você de novo. Não esqueça de dar seu like aí, de compartilhar com seus amigos, da sua rede, para que as pessoas também sejam abençoadas. A gente crê nisso, né? Com a palavra de Deus, com o estudo da palavra de Deus. Você sabe que a gente usa a revista como referência, porque, na verdade, nosso livro-texto é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Mas antes de começarmos a conversar sobre o livro de Hebreus, nós vamos orar, pedindo para que Deus nos dirija, nos oriente, nos guie pelos caminhos que Ele mesmo traçou para nós. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, muito obrigado porque nós temos direção para a nossa vida, a gente tem sentido para a nossa vida e a gente encontra sentido na Tua palavra. Então, esclarece a essa palavra aos nossos corações. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá, vamos fazer um passeio rápido recordando Hebreus. Você sabe por que o nome do livro é Hebreus, né? Claro que você sabe, né? É Hebreus porque o livro de Hebreus vai se referir a um personagem. O personagem é Abraão. O personagem é Abraão. Porque se você falar israelita, se você falar judeu, isso não está ligado a Abraão, mas aos seus descendentes. Israelita está ligado a Israel. Israel ou Jacó, é a mesma pessoa. E judeu é ainda depois de Jacó. Jacó é neto de Abraão. E judeu está ligado a Judá, que é filho de Jacó. Então, quando eu falo para você a carta aos Hebreus, o autor faz questão de deixar o caminho aberto para Abraão, que é o pai da fé, ele é o ícone da fé. E por que ele volta a Abraão? Ele volta a Abraão porque o Abraão, que é o pai da fé dos judeus, é anterior à lei. Se Abraão é anterior à lei e mostra para eles que era um homem de fé, então eles deveriam também mostrar pelas suas atitudes que eram pessoas de fé. Por que eles precisavam fazer isso? Vamos recordar. Eles precisavam fazer isso porque, na verdade, o público-alvo da carta, o público-alvo dessa carta eram judeus que tinham se aproximado do cristianismo. Judeus que tinham se convertido ao cristianismo. E por que eles estavam pensando em voltar? Eles eram judeus, a palavra vai falar que o evangelho veio por meio dos judeus, Jesus era judeu, e aí eles descobrem a Cristo. Por que eles estavam querendo voltar? Eles estavam querendo voltar para o judaísmo por causa da perseguição. Por causa da perseguição do Império Romano. Então, a carta vai tentar interromper esse retorno e vai chamar a atenção deles para o homem da fé, que é Abraão, e as atitudes de Abraão. Então, grosso modo, é isso que ele vai falar, e o livro é um grande sermão, uma grande mensagem, uma grande pregação. Vou colocar sermão aqui. O livro, então, é um grande sermão para aquelas pessoas. Abra lá a sua Bíblia
Hebreus, capítulo 10. Nós estamos no capítulo 10. Por isso que eu falei para você que a gente já estava acabando, porque a carta, a mensagem, a pregação de Hebreus vai até o capítulo 13. E nós já estamos no 10. Passa muito rápido, né? Vamos lá. A lei, Hebreus capítulo 10, versículo 1, eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Por isso que falam NVI. É porque às vezes falam NVT, NVI, e ninguém sabe o que está falando. NVT, Nova Versão Transformadora. NVI, Nova Versão Internacional. Então, eu estou falando para você até as coisas relacionadas ao texto bíblico, versões diferentes da mesma escritura. E eu até sugiro que você tenha mais de uma versão na sua casa. Por que isso? Porque algumas versões usam umas expressões que são diferentes da outra. O conteúdo é exatamente o mesmo, mas a forma de escrever, de registrar o que está no original, no caso aqui, grego, é diferente, porque traduzir é sempre interpretar, não é? Traduzir é sempre interpretar a língua original. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Vamos tentar entender isso daqui. Isso é bom que nós entendamos. Pensa aqui comigo, olha aqui o desenho que eu estou fazendo, para ver se faz sentido para você. Bem, se eu coloco uma sombra aqui, o que eu estou mostrando para você com esse desenho aqui? Se a sombra está aqui, a sombra me define onde está a luz. Claro isso para você? A sombra me define duas coisas, onde está a luz e qual é o objeto que está recebendo a luz, porque a luz está incidindo. A sombra, então, revela, a sombra, então, denuncia, a sombra, então, mostra. Tá lembrado quando você anda, vai à praia e você anda na areia e você olha a sombra? Se a sombra quase não existir, pode ter certeza que é quase meio-dia, o sol está bem na tua nuca, bem no teu cucuru, aí você fica sem sombra. Agora, se for no fim da tarde, você sabe que a sombra já vai se projetando de outra forma. É muito interessante essa questão da sombra, porque aqui o autor bíblico vai dizer que o Antigo Testamento, os conceitos do Antigo Testamento eram apenas sombras que denunciavam a gente o que haveria de vir. E o que haveria de vir? E veio o que haveria de vir. E veio foi a história do Cristo. Jesus é a revelação máxima do amor de Deus por nós. Mas até que ela aparecesse, era apenas uma caixa de surpresa, sem a gente saber o que estava lá. Então, o que a gente via era a sombra, um prenúncio, uma indicação, um caminho do que era a realidade de verdade. Vamos continuar lendo, versículos 3 e 4 vai dizer, mas elas são úteis. Claro que elas são úteis. Imagina que você ainda não tem a resposta, mas você tem uma sombra. Então, você deduz o que está acontecendo. Né? Quem gosta de filme de terror sabe o quanto eles trabalham bem com essa questão da sombra. Né? Quando você vê um filme de terror e é filme de fantasma, sempre tem algo, uma cortina que balança, alguma coisa que se move lá, que é um prenúncio de que vai acontecer alguma coisa. Também, outra dica para você que gosta desse tipo de filme, presta atenção na música. A música sempre denuncia, quando dá aquelas paradas longas, a música começa a criar um suspense, pode preparar o coração, que aí vem surpresa. Então, aqui também o texto bíblico vai dizer, versículo 2, se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, ele pergunta, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados,
pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por quê? O que estava acontecendo? Você precisa entender isso. O que estava acontecendo? Como é que a coisa ocorria? Vamos pensar aqui, vamos lembrar aqui. Bem, você sabe disso? Lendo Levítico, eu vou acertar. Levítico capítulo 16. Dessa vez eu acertei porque eu tenho cola aqui. Eu tirei uma cola. Levítico 16 tem o dia da expiação, é o dia que o sumo sacerdote entra lá no lugar santíssimo. E nesse dia da expiação, vou até colocar aqui Levítico 16, para não cometer o mesmo erro da outra lição, né? Que eu falei que era Levítico e era Números, ou vice-versa. O que acontecia? O sumo sacerdote ia uma vez por ano no lugar santíssimo. Eu vou desenhar daqui a pouco o lugar santíssimo para você entender. O que ele ia fazer lá? Ele ia para confessar os pecados dele mesmo e de todo o povo, em nome de todo o povo. E o que eles tinham que fazer nesse ritual? Eles levavam dois bodes. O sacerdote colocava a mão sobre a cabeça de um bode e aí esse bode ele era sacrificado. E o outro também, ele colocava outra mão sobre a cabeça do bode, eles tiravam sorte e um dos bodes era sacrificado, o que eles chamam de bode expiatório, entendeu? Está na Bíblia. Você tem um bode que vai expiar os pecados, que ele vai levar os pecados, que ele vai servir de holocausto, de sacrifício, para pagar o pecado de toda a nação. E o segundo bode? O segundo bode era o bode que ficava perdido e eles eram levados para o deserto para ele ficar lá, jogado no deserto. Isso tinha um simbolismo, isso tinha uma sombra. E qual era a sombra? Bem, a primeira sombra do primeiro bode era a expiação. Presta atenção nisso, que isso é interessante para nós entendermos o papel de Jesus nesse negócio. E o segundo bode? O segundo bode significaria que os seus pecados estavam perdidos. Não, você vai ver aqui no capítulo 10, não vai se lembrar mais dos pecados, porque eles estão perdidos no deserto. Já não tem mais nem dono, os pecados estão perdoados, estão perdidos. Então, isso tudo aqui estava revelado na sombra, mas isso tudo aqui se fazia realidade na vida e na vinda de Cristo. É isso que o autor está dizendo para nós ao lermos Hebreus capítulo 10, que isso tudo estava revelado nas Escrituras aqui. O que era sombra passou a se tornar realidade. E todo ano o sacerdote tinha que ir lá para fazer esse ritual. Qual a importância disso, desse ritual? A importância é simbólica desse ritual. E por que não precisa mais do ritual? Porque Jesus já morreu. Ele já pagou o preço com a sua vida na cruz. E por que não precisa mais? Porque os nossos pecados estão jogados, como diz aqui, vamos ler o texto, né? Estão perdidos, jogados longe de nós, estão longe de nós. Vamos ver lá, capítulo 10, eu só estou no capítulo 10, e vamos ao versículo 8. Versículo 8. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Primeiro e segundo está falando de quê? De pacto. Por que existe o segundo pacto? Porque o primeiro é o antigo pacto. Claro, se eu falar para você, esse aqui é o novo. Ora, se é o novo é porque existia um velho, né? Eu não vou nem mostrar meu celular porque ele é velho. Um dia vai surgir um novo. Aí eu vou mostrar para você, esse aqui é o celular velho e esse aqui é o celular novo. Então ele está falando de um novo pacto, de uma nova aliança, e uma aliança que agora é perpétua. Por que perpétua? Porque os nossos pecados
foram pagos de uma vez por todas. E por que estão pagos de uma vez por todas? Acompanhe comigo aqui, eu já fiz esse desenho, mas vou fazer novamente para você entender, porque o autor está dizendo que o sangue de bodes, de touros, isso é quem tinha dinheiro, né? Dava bodes e touros, não são capazes de pagar por uma vida de um ser humano. A vida de um ser humano vale mais do que uma ovelha, do que um bode, do que um touro. Por que esse pecado é pago de uma vez por todas? Porque para que essa balança se equilibre, é necessário que haja aqui na balança outro ser humano. Você entende agora por que a Bíblia diz, a palavra diz, que Deus se fez gente na pessoa de Jesus. Porque quando Deus se faz gente na pessoa de Jesus, ele abre um caminho para que ele mesmo se sacrificasse por nós. Por isso ele é chamado de sumo sacerdote perfeito e por isso é um novo caminho. O novo caminho que a gente tem é Jesus, não mais os sacrifícios de animais, de touros, de ovelhas, não mais aquele ritual, mas agora a gente se aproxima de Deus por intermédio de Jesus. Agora veja como é que essa aliança, com essa nova aliança se dá. Vamos lá, eu vou ler agora a partir do versículo 12. Mas, quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ele está falando de Jesus. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como o estrado dos seus pés, que fiquem abaixo de seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aí depois ele vai dizer, versículo 15, o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz, esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Isso é interessante, a aliança de Deus. Porei as minhas leis no seu coração e as escreverei na sua mente. É bom que você entenda isso. Como é que eles obedeciam a lei? Seguindo a lei, seguindo as ordens. Mas Deus prometeu nesse segundo pacto, que as leis seriam inseridas no coração e seriam escritas na mente daquelas pessoas que passassem a seguir a Jesus. Preste atenção, porque aqui o intermediário é o sumo sacerdote. Quem lê e interpreta a lei é o sumo sacerdote. Aqui é lugar para os seguidores de Jesus, eu e você. Agora, Deus, por meio do seu Espírito Santo, ele vai sensibilizar os nossos corações, ou seja, nossas intenções, e a nossa razão também com as leis. Por que a lei é importante? Porque ela é sombra do que haveria de vir. Ok? Entendeu isso? A sombra do que haveria de vir é a própria lei, e agora a lei não seria mais simplesmente comunicada por outras pessoas, mas o próprio Espírito ia escrever a lei dentro do meu coração, dentro do seu coração, se você é seguidor de Jesus. E a lei está acessível para todas aquelas pessoas que usassem sua mente, abrissem sua mente. Por isso que quando a gente abre o coração para Jesus, a gente abre o coração e a mente. A vida toda é dedicada ao Senhor. Agora vamos ver do que eu falei dos bodes, está lembrado? 2 bodes, um era sacrificado, outro era colocado no campo. Veja como o autor de Hebreus faz questão de fazer esse paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o Antigo Pacto e o Novo Pacto, e nos dá uma aula da importância que nós precisamos dar ao Antigo Testamento. Ele vai dizer assim, dos seus pecados e iniquidades não lembrarei mais,
Está escrito lá em Jeremias, quando vai falar sobre isso, onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por eles. Então, agora eu quero falar com você, antes de caminhar para a conclusão da lição, eu preciso abrir um parêntese para falar uma coisa muito séria e muito teológica para você, que nós confundimos muitas vezes. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, a gente não gosta muito de falar disso, né? A gente não gosta muito de falar de pecado, porque a gente gosta de falar cometi um erro, um deslize, vacilei, mas a gente não diz que é pecado. Mas a Bíblia fala de pecado e pecados no plural. Bem, quando eu aceito a Jesus, eu sou liberto do poder do pecado. Que pecado é esse? É o pecado original. É o pecado de Adão. Isso não significa que eu não vou cometer mais pecados. Deu para entender isso? Vou tentar explicar de outra forma. Quando eu abro meu coração para Jesus, e João, o evangelista João, vai dizer isso, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O poder do pecado sobre nós não existe mais, porque agora quem tem poder sobre nós é Jesus. Por isso essa guerra interna dentro de cada um de nós. Mas eu continuo pecando? Sim, o evangelista João vai falar no seu primeiro evangelho que se nós confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, eu já sou livre, quando eu aceito a Jesus, do poder do pecado, mas ele continua me incomodando. Então, atente para isso, que quando Jesus veio, ele pagou o preço pelo meu pecado. Todos os pecados que eu cometi. Eu já estou limpo pelo sangue de Jesus, como acontecia lá ser aspergido o sangue dos animais. Agora, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas é necessário que, quando eu cometa pecado, eu confesse esses pecados ao Senhor. Entendeu isso? Isso é muito interessante para você apreender. Você fala, Jesus já me limpou de pecado, mas não dos pecados que você vai cometer no futuro. Os pecados que você vai cometer no futuro estão pendurados na cruz. Foi pago com o preço de Jesus na cruz. Mas é necessário confessar os seus pecados, reconhecer que é frágil, que é pecador, e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora, vejam o versículo 26, estou no capítulo 10 de Hebreus. 22 primeiro. Ele vai dar algumas dicas de como é que a gente vai conseguir se manter firme nesse Cristo que nos redimiu, que nos perdoou. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com uma plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor, o amor e as boas obras. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que aproxima-se o dia. Vejam agora o versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, a gente não vai ficar pecando sem parar porque a gente já foi perdoado. Não, a gente vai evitar pecar, mas, como diz João lá, se pecarmos, temos um advogado diante do Pai. Agora, deixa eu concluir com você essa reflexão. A primeira coisa que o texto diz, no versículo 32,
lembremos. Primeira coisa é você se lembrar. Lembrar de quê? Lembrar de onde caiu, lembrar de onde você encontrou Jesus e essa memória do que Jesus fez por você naquela cruz, quando ele carregou o meu pecado, o seu pecado, mas você tem alguma memória de relacionamento com Deus. A segunda coisa que você precisa recordar, precisa perseverar nisso é trocar vida. O que eu estou chamando de trocar vida? A gente precisa não apenas lembrar, mas a gente precisa compartilhar o que a gente recebeu. E a gente precisa ouvir o que as outras pessoas receberam. Porque a fé vem desse ouvir a palavra e ouvir os testemunhos também de quem já recebeu a Jesus. A terceira coisa que o autor fala, no versículo, eu vou colocar os versículos aqui, 36, ele vai falar persevere. Ou seja, não deixe a peteca cair. Ou, como diz aquele grande teólogo Jean-Claude Van Damme, retroceder nunca, render-se jamais. É isso que o autor está dizendo. Você que segue a Cristo, que tem dificuldades, como aqueles crentes lá, que estavam sofrendo a perseguição, lá desde o começo, estavam sofrendo muita perseguição, ele vai dizer, perseverem, teimem em obedecer o Senhor, compartilhem vida, digam dos esforços que vocês fazem, das coisas que vocês fazem, para que um console o outro e a gente consiga chegar no final. E a gente não pode esquecer nunca do que Jesus fez por mim, do que Jesus fez por nós. Eu não posso esquecer nunca. E eu quero te propor a você não esquecer o que Jesus fez por você. O que Jesus fez por você é muito mais do que um sermão, é muito mais do que um discurso. Jesus deu a sua vida por você. E se você é filho de Abraão, quer ser filho da fé que Abraão teve ao ouvir a palavra de Deus, seja filho na fé de Jesus. Se você for filho de Deus por meio de Jesus, com certeza você vai se lembrar, você vai compartilhar da vida e você vai perseverar. Eu espero que você tenha uma boa semana e que Deus guarde a todos nós.